pessoal, esse é o mais novo episódio do Pode Ser. E vocês viram que a gente tá com carinha nova, né? Pra fazer jus, porque hoje nós temos uma ilustríssima convidada. Quem será? Ela! Bem-vinda, Ellen. Bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado, assim. Nossa, nós três, a gente tava Sim, a gente tava muito ansiosa demais. E, assim, você quer se apresentar um pouquinho? Conte sobre você. Tá bom, vamos lá. Ai, gente, muito filosófica essa pergunta. Mas muito obrigada por me receberem aqui, primeiramente, receberem o tempo de vocês e conhecer um pouco melhor vocês, porque na época a gente só seguia pelos corredores aqui da escola e tudo mais. Mas vamos lá, eu saí aqui da Coeb em 2021, no final de 2021, passei direto para a faculdade e aí eu comecei a fazer as artes cênicas na Universidade de São Paulo ano passado. A minha trajetória, vou ter que me resumir ao teatro, porque era muito o que a gente estava falando até agora, que é uma coisa que eu me descobri aqui, para fora dos muros da escola só, a partir de uma coisa que eu nem esperava, porque eu estava fazendo curso de línguas nessa escola, e aí apareceu essa oportunidade de um curso de teatro livre. Eu falei, por que não? Lá nos meus 14 anos, 13, 14 anos. E aí eu comecei e depois disso eu não parei. Procurei cursos de teatro livres por aqui em Birigui ainda, porque eu não tinha muito essa noção do que tem e do que não tem. Inclusive eu não sabia do Sesc na época, agora eu sei que tem curso de teatro lá também. E aí, inclusive uma querida professora. E aí foi difícil, não foi difícil, mas conciliar a escola, que na minha época já era bem integral, mas aí agora pra vocês. Agora é novo ensino médio, piorou um pouquinho. Ficou mais complicado. Ficou mais complicado pra gente. Porque, querendo ou não, era um pouco, acho que eram 2 horas semanais, numa quarta-feira. Mas eu sei que vocês nem têm mais esse tempo também, agora com tudo isso. Só que foi uma coisa que foi aos poucos me puxando assim, e quando eu vi eu já tava prestando vestibular pra isso. E aí quando eu passei, primeiro que eu fui no Google, faculdade de teatro, porque eu nem sabia quais tinha ou não. Tem várias opções e tudo mais, porque parece, quando eu descobri isso, parecia uma coisa muito distante, né? A universidade, aí depois eu vejo. Quando eu vi, eu já tava na boca do vestibular e falei, gente, eu preciso saber que universidade que eu vou prestar. E aí aqui no estado de São Paulo é a tríade das 3 irmãs públicas que tem, a Unicamp, a USP e a Unesp. E eu falei, bom, vou prestar para essas, mas eu também prestei para Maringá, que é onde eu nasci. Eu prestei eu sou nascida em Maringá. Mas você fez o PAS ou você prestou o vestibular também? Então, complicado. Eu ia fazer os dois. Eu comecei no PAS no primeiro ano, porque eu sentia que ali era uma zona de porto seguro pra mim, porque eu tenho avós, a minha família toda é de lá. Eu me mudei aqui pra Birigui com 8 anos, mais ou menos. E aí só tem eu e os meus pais e minha irmã. Sim. O resto da família é de Maringá. E eu falei, bom, eu vou ter alguém pra me apoiar aqui, se eu passar direto e tudo mais. Eu fiz o PAS no primeiro ano, fiz o PAS no segundo e fiz o PAS no terceiro. No terceiro ano eu também me inscrevi para fazer o vestibular de inverno, né? Porque eu entro em 2 vestibulares. E naquele ano em específico eu dei sorte do PAS não cair na mesma data que a FUVEST. Porque sempre cai. Eles fazem isso de propósito para você escolher entre uma e outra. E eu falei, nossa, não caiu, que bom, então eu vou fazer os dois. E aí, reto final, vestibular e tudo mais, fiz para esse também. Antes disso, retrocedendo um pouco, descobri que eram só essas 3 que tinham, pensando assim, numa questão de... Minha mãe, a gente prezava para que eu fizesse uma universidade pública. E aí a gente falou, bom, temos essas opções, vamos estudar para. Porque, como vocês também estão nesse período, eu acredito que vocês saibam que cada vestibular tem a sua especificidade, estilo de prova. Até mesmo o Enem. E aí eu comecei a fazer Enem sempre no primeiro ano, e aí a Unesp e a FUVEST eu comecei a fazer a partir do segundo. Aí no terceiro eu fiz, muito interessante essa trajetória de tipo, gente, tanto que quando eu fiz a primeira vez na Unesp, eu não sabia que tinha provas de habilidades específicas para artes cênicas. E aí eu só não fui pra São Paulo no dia. E aí eu só não passei. Você só não passou? Simples assim. Mas não era no meu ano que tava valendo ainda. Ah, que bom então. Menos mal. Menos mal. Mas eu falei, gente... E qual foi sua reação quando você descobriu? Eu fiquei assim, eu descobri no dia que eu tinha que estar em São Paulo no dia. Eu lembro até hoje, foi numa terça-feira.
3 Você é horas muito da tarde. específica. Eu lembro, assim, imediatamente. Embora minha memória seja muito falha, às vezes. E aí eu falei assim, eu abri o manual do candidato por isso, gente. Leiam o manual do candidato. Leio. Sim, Com por todas favor. as dicas. Conselhos. Conselhos. E aí eu leio, mãe, eu abri a minha página, a área do candidato, grupo 2. Grupo 2, dia tal, tal hora. Mãe, eu acho que era pra eu estar em São Paulo hoje. Eu acho. Eu acho, assim, não tenho Aí ela- certeza. Aí eu, mas eu fiquei, no primeiro momento eu falei, gente, ferrou. Assim, nossa, triste, triste. Mas aí eu recuperei e falei, não, tudo bem. Não é o meu ano valendo ainda, então eu fiquei mais tranquila. Só que é uma coisa que eu tive que me atentar, porque eu nunca tinha feito essa prova antes. Eu só fui fazer de fato uma prova de habilidades no ano que estava valendo, então eu não sabia como que funcionava. E aí foi uma experiência, assim. Tanto que foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. Ai, meu Deus. E eu fiquei, gente, e agora? Como é que faz? Mas foi indo. Inclusive, eles pedem textos e artigos à parte. Nossa. Então, além da bibliografia da prova da VUNESP e da FUVEST, eles dão outros artigos mais voltados para as áreas das artes da cena. E aí eu li aquilo, eu nunca tinha tido contato com aquele tipo de material antes. Aí eu fiquei, gente, vamos na fé, né? Aí a gente foi. Só vai. Só foi. E aí deu certo, passei na Unesp. Foi, inclusive, o resultado saiu no dia do meu aniversário. Olha que presente. Olha o presente. E aí, saiu no dia do meu aniversário, fiquei super feliz. Só que o que eu queria no fundinho do meu coração era a USP, né? Aí queridinha de todo mundo. Queridinha. E aí, eu esperei a Unicamp, não passei no Unicamp, o Unicamp não me quis. Não te aceitou. Não me quis. Mas tá tudo bem também. Era o destino. Era o né? destino. E, inclusive, saía a da Unicamp em um dia, a da FUVEST logo no dia seguinte. E aí eu fiquei bem bolada. Embora eu já tivesse na Unesp, assim, com a vaga garantida. Mas eu falei, poxa, não passei na Unicamp. E agora esperar a USP. Aí eu falei, gente, não vou passar. Pô, esquece. Aí calhou no dia seguinte, minha mãe falou assim, calma, eu tô sentindo que vai dar certo. Intuição. Dia seguinte, deu certo, muitas felicidades e alegrias e tudo mais. É uma sensação muito gostosa, só que o processo é complicado. Eu acredito que nisso vocês têm bastante propriedade sim, pra né? falar. Você escolher quando Independente dele. Exato. Ai, a galera fala Vai assim, ser você tem que aproveitar o processo. Gente, Não tem. Não é Não assim de maravilha. é bem assim. Não é bem assim. É. Mas foi... Claro, tem um momento de crise, né? Nem tudo são flores. Você chora. Muito, entendeu? É. Quando você lava o cabelo lá no banho, Aham. lava a alma, assim. Coloca uma música triste, E começa. é isso. Gente, eu não vou ouvir música. Muito bom. Sim. Já a dica aí. A dica. E aí, foi isso, assim. E aí é um baque, porque eles sempre dão pouco tempo pra você fazer a matrícula. Inclusive, fiquem atentos a isso. Horário, dia, Horário galera. e data de matrícula e prazo pra enviar documento e tudo mais, porque eles são muito sacanas. São bem sacanas. E aí eu tive que procurar comprovante do ensino médio, esqueci o nome. Histórico escolar. Isso. Nossa. Terminado o terceiro... A dica, gente. Terminou o terceiro ano, já pede na secretaria da escola o Você vai histórico precisar. escolar. Vocês vão precisar. E aí eu já mandei anexei tudo isso, tipo, em 2 dias. E aí depois bora ver casa, lugar pra ficar em São Paulo. Nossa. E aí, nisso eu tava super animada, né? Gente, pô, fazendo faculdade, Emoção, que legal. Eles vão assim, tudo mais. Só que aí chegou o dia de ir pra São Paulo mesmo. Aí eu fiquei bem... Começou a bater um Começou a bater um negocinho. negócio. Enquanto eu tava lá com os meus pais, porque eu sou bem apegada a eles, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Só que aí, o dia que eles foram embora, eu fiquei sozinha lá no meu apartamento, porque eu moro sozinha. Sim. Fiquei assim, nossa, gente, que vazio. Dá um Que silêncio, né? Tô sentindo falta, né? Sim. É muito... Não dá pra explicar, você não consola, você só sente. E eu falei, gente, será que vai continuar? Será que vai? Será que não vai? E aí eu falei, não, vou dar uma chance pra voltar pra faculdade. Isso porque eu fui uns 3 dias antes das aulas começarem. Das aulas. Porque teve semana de recepção antes, né? Porque é uma semana que no calendário consta como aula, mas a gente faz uma semana de recepção pra galera que tá chegando. Mais interação com o É uma pessoal. integração mesmo. Sim. E aí no CAC, que é o Departamento de Artes Cênicas, querido CAC, a gente tem pelo CAC, a gente tem uma tradição de fazer jogos mesmo. Porque assim, no teatro a gente joga bastante.
Não é meme, aquele negócio de andem pelo espaço. Não é meme. De fato, a gente anda pelo espaço. Sim. Mas a gente faz pintura, as famosas pinturas, assim, de USP, cênicas. Caça ao tesouro, teve canibal esse ano também. Ai, que legal! A gente fez uma noite das pizzas. Nossa, é muito legal. E aí, no último dia da semana, um spoiler. Será que vai usar esse spoiler? Eu acho que sim. A gente faz um batizado pra galera que tá chegando. Isso, até onde eu saiba, nenhum outro curso de lá tem. Eu acho que eu vi no seu Instagram. Acompanhou! A gente tá stalkeando. Todo de branco. É Sim. isso mesmo. E que eu acho que eu tenho que falar por uma questão pessoal. Foi muito importante essa semana, por uma questão de, nossa, estou me sentindo pertencente Acolhida. aqui. Acolhida. Foi muito isso. E, tipo, São Paulo é gigante. São Paulo te engole, assim. Não é nem brincadeira. Você chega lá, é tudo muito Você parece um pontinho Assustador. É muito Louco. clássico, mas assim, é um ritmo Totalmente diferente. muito daqui. diferente, é muito diferente. Mas eu me senti acolhida, que eu fui adotada, a gente adota, né? A gente escolhe, porque veteranos escolhem pra adotar filhozinhos e dão presentinhos. E aí a gente é batizado numa banheira que tem lá Ai, que fofo. 10 que da professores hora. meus que me dão aula no departamento hoje foram batizados naquela Meu banheira. Deus, que legal. Então tem uma questão de tradição e história que a gente preza bastante, até pela própria construção do teatro em si, né? Que a gente foi mantendo e se baseia muito nisso. E aí demorei pra me adaptar, mas estou lá, passei um ano e hoje estou aqui voltando pra contar a história. E como é que você escolheu que você queria? Você falou assim, quero artes cênicas, ou você já quis outras coisas? Nossa. Professora, eu acho que todo mundo tem essa fase. Todo mundo. De inglês em específico. Nossa, Oh. eu tive a mesma fase que você. Deixa eu te falar, É muito tempo? Olha, nono ano, assim... Tá ali, né? eu tenho planos, assim, vou antes da minha faculdade, vou ser professora de inglês e fazer minha faculdade sendo professora de inglês. Como? Não sei. Mas tá nos planos. É isso. Eu acho que Só que, assim, é engraçado, porque eu sempre tive essa questão de, tem a lousinha em casa. Acho que todo mundo, quando era criança, tinha uma lousinha. Sim. Aí a gente bota isso em prática, né? Vou dar aula aqui pras bonecas, pros Sim. bichinhos, pro seu público. Pra quem estiver Pra ali quem estiver agora. assistindo. Matemática, multiplicação e tudo mais. Mas eu falei, por que não inglês? Antes, eu pensei em ser professora antes. E aí, mas isso vamos deixar em aberto, porque eu já volto a falar, né? Já Sim. volto a falar do professora. E eu tinha muita vontade em abrir uma clínica veterinária com as duas amigas minhas em específico, a Marina e a Giovana. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui acolhida por elas, assim. Porque eu entrei, a maioria da galera da minha turma, quando eu entrei no segundo ano, se conhecia do maternal e do prezinho, veio construindo. E aí eu entrei ali, né, no meio do ano, inclusive, eu entrei em agosto. E aí eu me senti meio deslocada e elas me acolheram. E aí a gente falou assim, não, gente, o que a gente quer ser quando a gente crescer? Dona de clínica. Dona de veterinária, que a gente vai abrir juntas. A dona. A dona, a gente vai ser veterinária. E aí se manteve por um tempo, inclusive, achar que ia fazer. Mas aí eu fui crescendo e foi sumindo. E aí é engraçado quando perguntam, desde quando você quer fazer teatro e que não sei o quê. Eu não tenho, diferentemente das outras coisas que eu tenho muito nítida assim na memória, isso eu não tenho. A imagem mais nítida que eu tenho na minha memória é, passando no feed do Instagram, a foto de inscrições abertas para aula de curso livre de teatro. Por que não, né? Porque aí eu virei e falei, por que Sim. não? Aí eu mostrei pra minha mãe e ela, vai lá e faz. Tenta. Tenta. E aí eu fiz, nesse primeiro momento, nesse primeiro curso, foram 100 horas de curso. Falei, gente, é isso. Eu terminei fazendo a Cigarra e a Formiga, a minha primeira apresentação. E, inclusive foi, tipo assim, super fechado com o público, que era mais os parentes da galera que tava em cena. Eu me lembro perfeitamente, eu fiz a cigarra, e aí no final a cigarra morre de frio, assim, né, e fome. E aí eu só lembro perfeitamente da imagem de eu caindo assim, no chão em cena e chorando. Nos ensaios eu não chorei, mas lá naquele momento eu chorei de uma energia que eu não consegui explicar, assim. Eu falei, gente, eu acho que talvez seja isso que eu quero fazer. E aí eu continuei indo atrás e fiz outros espetáculos e falei, gente, é isso. A sensação de estar em cena, a sensação do coraçãozinho disparado antes dos 3 sinais e antes da cortina abrir, é inexplicável, assim. É uma sensação que não só pra gente no teatro, mas eu acho que
Pra todo mundo que um dia decida, vai lá fazer um curso livre, vai experimentar. É um lugar que eu falo pra todo mundo pisar um dia, assim. Muito bom. E, tipo assim, você falou agora que foi a sua primeira, né, participação realmente em palco, né? Vamos dizer assim. E agora que você tá na faculdade, você já participou de alguma? Eu vi no seu Instagram já. Algumas A gente tava todo mundo se stalkeando ela. A gente tá. Assim, eu acho que... Porque, querendo ou não, na faculdade, é interessante eu falar nessa questão de um cronograma curricular, a gente não tem prova desse primeiro ciclo básico. Prova de papel? Não temos. A gente vai começar a ter a partir do semestre que vem. É tudo mais prático. É tudo muito prático. Por uma questão de... Gente, como que eu explico teatro escrevendo? Não tem como. É fazendo, assim. A gente... Teatro é emoção, né? Tá ali agora, você presente, entendeu? E aí, eu cheguei lá, eu acho que uma das primeiras matérias que a gente teve no primeiro semestre, Poéticas da Atuação. Não, Poéticas da Encenação, perdão. Toda semana a gente tinha que estar apresentando uma cena nova. Meu Deus. Toda semana. Então, Meu assim, Deus. foi uma coisa que o professor Tó, maravilhoso, ele chegou pra gente, deu um texto do Strindberg, que é um dramaturgo naturalista, que eu nem sabia, gente. Muitos Não dos conhecia. textos que eu vejo, eu não sabia que existiam, porque a gente acaba tendo contato com aquilo que nos é cobrado no vestibular. Sim. Querendo ou não, é muito mais uma versão europeizada. Existem muitos textos nacionais, contemporâneos também, que poderiam muito ser cobrados, passados aqui pra E não gente. são valorizados. Mas, exato. né? E aí, ele passou e a gente, meu Deus do céu, primeira vez, um textão assim, 20 páginas, mas que bom que ele pediu pra escolher uma encenação. Menos mal. E aí era toda semana, a gente decora texto, embora a gente saiba que não seja isso, tinha que decorar texto pro texto cêntrico. Encenação, vai ter uma geladeira em cena? Vamos atrás da geladeira. Vai ter uma mesa? Vamos atrás da mesa. Trabalho. Que trabalho. E toda semana isso. Então, assim, esse contato com os palcos, ele se fez muito mais presente quando eu entrei, por uma questão de estar em matéria mesmo, mas também eu passei a frequentar muito mais o teatro desde que eu tô lá. Seja porque os professores conseguem convite pra gente, porque Sim. é simples assim. A gente consegue, como convidados, ir em alguns espetáculos e também fazendo. Então, assim, foi muito bom. Enquanto, quando eu tava aqui, eu tinha 2 espetáculos por ano, né? Se a gente contar que era um a cada final de semestre, agora eu tenho um quase toda semana pra estar bem apresentando. Então, assim, é outro ritmo. E já entrando nesse assunto, assim, que você tava falando, né? Que, assim, a valorização aqui de... Mas assim, é muito difícil aqui no Brasil. E como você tá se vendo agora, né? Tipo assim, nesse mundo e... Ai, esqueci a palavra. Assim, tipo... Eu ia perguntar As mais. áreas que abrangem, assim. Se eu tô me identificando mais com alguma que sim. com outras. Tô. Porque assim, é interessante. Vou começar na primeira parte da pergunta do... Não é muito valorizado aqui no Brasil, mas eu sinto que eu vivo numa bolha lá em São Paulo, querendo ou não. Porque foi um choque muito grande quando eu saí daqui e fui pra lá. Porque a gente fala, gente, São Paulo tem tudo. São Paulo é saturado. Fato. Ponto. Mas também existem muitas outras coisas que eu não tinha a menor ideia que existia aqui. Eu fui ter contato quando eu fui pra lá. Então, por exemplo, o teatro paulistano, inclusive eles são super regionalistas em relação a isso. Sim. Teatro da Vertigem. Famosíssimo. Inclusive uma dica, gente. Procurem Teatro da Vertigem. Eles são muito conhecidos. É uma turma formada por uma galera que se formou na EAD. Escola de Artes Dramáticas. Não ensino de história. Não é o que a gente teve na pandemia. Não é. Eles formaram esse grupo de teatro e eles são conhecidos por fazerem peças em espaços não convencionais. Pelo menos na década de 90 eles eram muito mais ativos nesse sentido. E aí, por exemplo, eles realizaram uma peça, se eu não me engano, BR-103, no Tietê. Nossa. No meio do Tietê. Meu Deus. Já organizaram em um hospital abandonado, Caraca. num presídio também abandonado, que eu não lembro o nome. O livro de Jó, assim, peças com... Gente, eles já realizaram em uma igreja uma peça de teatro. Que na época tem sempre as opiniões, tem a crítica de quebrou vários padrões. Exato, mas por isso que ele é considerado muito vanguardista nesse sentido, assim, super contemporâneo.
Mas ele é meu professor hoje. Então, Que loucura. é uma coisa assim, a Companhia do Latão também, que é super conhecida por fazer teatros políticos e tudo mais em relação aos sem terra e tudo mais. Cara, sem teto também, lá na cidade de São Paulo. Eles formam um núcleo que lá todo mundo se conhece e eles se mantêm, eles não medem esforços para manter essa tradição. Se vocês pesquisarem, dá para ter, desde a Semana de Arte Moderna, mais ou menos, meu parâmetro ali, a galera já começou a produzir coisa. Aqui, eu não tenho muito material sobre teatro que acontecia aqui. Sim. Birigui, por exemplo. É verdade. Tanto que muitas das coisas que eu sei hoje é porque eu fui pra lá, descobri coisas que aconteciam aqui e aí eu fui atrás. É um choque. É muito choque. Eu chegava lá em São Paulo falando assim, gente, no interior não tem nada. De fato, Aí você foi não descobrir. tem. Mas existem coisas. Só que é uma coisa de que a gente que tá aqui não procura. Entendeu? É muito não tá, louco isso, né? tá aqui, tá. Gente, no SESC, tem no SESI. Ali não é. Gente, que estrutura fantástica. Sim, Sim, parece no que Sesc. você entra lá, você sente num outro mundo, uma outra dimensão. Porque você sente Exato. energia de lá. Você sente que lá é um lugar... É a cultura, você vai sentir cultura. É essa energia. Energia de cultura, galera. Energia de cultura. Então, assim, foi muito. Eu vou dizer que foi muito hipócrita da minha parte passar muito tempo falando que aqui não tinha nada. Mas era uma questão de eu não sabia pesquisar. Eu não sabia ir atrás. É porque a gente aqui quer sempre falar o outro é melhor, né? Exato. Então a gente sempre fica, então a gente fica procurando, exatamente. o que é de fora sempre é melhor. Aí não Né? enxerga o que tá aqui do seu lado, na sua frente. E assim, e aí, por exemplo, às vezes tá acontecendo uma peça aqui que eu falo, gente, eu queria tanto ver, mas eu tô lá. E aí não tem como eu entender, né? Porque é 8 horas. Exato. Mas assim, me abriu muitas coisas. Então eu faço sempre muita questão de estar divulgando e estar tentando falar pra galera de tipo, gente, existem. Um exemplo assim, um adendo, eu não participei dessa performance, mas lá em São Paulo teve uma performance, Cegos era o nome da performance, com um professor do departamento também, que fala sobre essa questão do consumismo hoje em dia e de tipo que a gente cego literalmente no sentido dessa arte do consumo, dessa obsolescência programada, do imediatismo. Aconteceu lá em São Paulo, no centro de São Paulo, e veio para Araçatuba. Foi no começo do ano, a gente tá em maio, acho que foi ano passado. Veio aqui para Araçatuba. E eu falei assim, gente, eu divulguei assim, gente, Vamos, por favor, eu não vou poder ir, mas vocês vão. participem. Porque é uma coisa que às vezes existem. Tanto que quando eu fui pra lá, eu descobri essa questão de editais e de como que funciona pra gente poder se inscrever pra ser subsidiado, pra conseguir fazer isso. Porque querendo ou não é caro, né, gente? A gente pagar um transporte, da cenografia e tudo mais. Mas são coisas que eu falo isso porque eu tive que pesquisar, mas eu não posso cobrar de alguém que não faça isso de ir atrás. É uma coisa que a gente, enquanto coletivo aqui na cidade, a gente tem que... Sabe daquela época que a gente saía na rua, sentava pra conversar? Sim. É esse senso de, nossa, vou ir lá assistir tal peça. Você viu o que vai ter lá no Sesc hoje à noite? Vamos! Entendeu? É um negócio, assim. Deixa eu pegar até gente. E aí, qual que era o final da pergunta? Assim, as áreas do curso. Que você tem mais E você falou que abrange muito esse curso, né? Exatamente. Então, todo mundo acha que é só teatro. Só teatro, mas não é. Tanto que é por isso que não se chama teatro. Sim, É arte cênica. Embora a gente possa seguir algumas especializações durante o curso, quando a gente entra, a nossa grade ela é formada para a gente ter bases em diferentes colunas, assim, diferentes ramificações. Por exemplo, eu tenho uma matéria que é voltada para a encenação. Então, montagem de cenário, a própria figura do encenador enquanto encenador-diretor, ou só encenador, que só cuida do cenário, ou dirige os atores também. Matéria de direção, embora a gente seja um pouco deficiente nisso, mas temos ali um processo colaborativo. A gente tem muita matéria de atuação, isso não posso negar, adoro, inclusive. Entrando no... onde você se identifica mais? Atuação. Sim. Eu acho que esse é o meu lugar que eu tento ir para uma direção. Terminei agora. Vou abrir semana que vem um processo que eu fui diretora. Mas assim, fechei esse processo, já passei para um amigo meu seu papel de diretora, porque eu já sei que comigo não funciona. Não rola. Eu prefiro muito mais ser dirigida do que dirigir. E também eu me encontrei no ramo da produção. Então assim, iluminação? Não tanto.
Cenotécnica? Nem tanto. Contra-regragem? Ai, fica descendo o cenário, pega cenário, tira... Nem tanto. Figurino? Também não. Vou entrar no seu quesito de moda? Também não muito, assim. Mas produção e atuação, eu me identifiquei muito. A atuação, por quê? No primeiro semestre do ano passado, eu já fui uma das atrizes principais da cena, de uma das cenas que a gente fez. No final do processo, também fui. Tava eu e mais 2 amigas em cena. Também, nós 3 fomos as protagonistas ali, mas a gente carregou a cena inteira com a gente e uma cadeira no centro do palco. Com flores e um barzinho ali do lado. A gente carregou a cena nisso. A gente tinha uma cadeira e um sonho. Uma cadeira e um Literalmente, foi isso. Literalmente. Mas deu certo, os feedbacks foram super positivos e isso que vai me instigando um pouco mais a buscar essa atuação, assim. E muito mais em mim, sabe? De eu olhar e falar, caramba, gosto disso. E da produção que esse ano, pra gente receber a galera que entrou agora, a gente organizou a semana de recepção, naquele esquema das pizzas. E eu fiquei junto com mais uma parte da comissão, mas eu e uma amiga minha, a gente era quase que as coordenadoras da comissão. A gente ficou responsável por isso e eu tive muito uma base do que é esse processo de produção. Inclusive, vocês conhecem a Marisa Hort? Sim, a gente foi na Bienal, a gente viu a peça da família Addams, que ela foi. Gente, é verdade, vocês foram no catavento também, Sim, né? gente, Vocês gostaram? Nossa. Eu não fui. Mas então, assim, por exemplo, o que vocês acharam da família Addams, do musical? Eu achei perfeito. Eu nunca tinha ido ao musical. Eu amei. A minha Eu tive experiência Rei Leão foi- e esse. Então, Foi muito bom. o meu primeiro contato com o musical foi o Fantasma da Ópera que a Coab me levou. Na Bienal de Fantasma da 2018. Nossa, eu não tô enganada. Que a gente fez exatamente nesse projeto. A gente chegou, foi no catavento, depois a gente almoçou no shopping, fomos pra Bienal e no final a gente foi no Fantasma, no Teatro Renault. Inclusive, teatro maravilhoso. Só que a gente já tá meio cansado no fim do dia, né? Aí, às vezes Aí o Fantasma da Ópera é bem classicão, né? E tudo mais. Mas muito bom. É um outro estilo de teatro musical do que eu nunca fiz um musical, inclusive, até hoje. Mas tem vontade? Quem sabe? Ou não é muito a sua vibe? Tenho vontade, só que eu não sei. Porque assim, a gente tem essa questão, a visualização de que o teatro musical ele acaba sendo um pouco mais comercial do que a gente tem em contato ali nos primeiros anos da faculdade, pelo menos. Em algum momento da vida a gente vai ter que acabar pagando as contas, né, gente? Então, não vamos ter muito o que escolher. Mas, se aparecesse uma oportunidade, com certeza. Eu estou em um momento da minha vida, gente, que eu não recuso. Nada. Tudo estou recebendo uma esponjinha pra poder pegar essas experiências. Sim. E aí, foi muito bom, assim. O que eu tava falando? Do Fantasma da Ópera? Que foi diferente. Da questão da encenação da Sim. cadeira e do sonho. Isso. E aí, eu me descobri muito mais nessa questão da produção, porque eu também participei de um trabalho voluntário da semana de recepção, tanto do CAC quanto da ECA. A ECA já é um negócio mais, assim, formal e tudo mais, tanto que a Marisa Hort estava lá na semana. Inclusive, depois eu mostro pra vocês depois um vídeo de eu carregando ela, Por com esse favor. assim, que eu tirei ela do carro. Eu fui Ai, maravilhosa. Que tudo! Foi maravilhosa. E da Rosi Campos também, não sei se vocês conhecem. Ela fez em Castelo Rá-Tim-Bum, a bruxa. Sim. Como que é o nome da bruxa, gente? Eu não vou lembrar, mas Eu não sei, mas Mas Castelo Rá-Tim-Bum icônico. Castelo Rá-Tim-Bum. Maravilhoso. Um amor, gente. Inclusive, o marido dela, eles são casados há 30 anos, poucos anos. Ele já foi dar curso de fotografia ali na ECA. E aí, tipo assim, muito acessíveis e que é aquela questão do networking que eu falei no momento, né? Mas eu me descobri muito nessa área da atuação e da produção, assim. E aí entra no embate de, será que todo produtor é uma atriz? Eu consigo ser produtora e atriz também? Porque a gente entra eu sinto que às vezes eu tô entrando num lugar de confortabilidade, de tratar com as pessoas e do diálogo, porque eu acredito que eu me dou bem nisso, em algumas partes. Não, isso aí te garante que sim. Isso aí te E garante. aí, eu tô gostando disso, mas aí às vezes eu tenho medo de deixar um pouco essa questão da atuação. Mas é uma coisa que eu tô constantemente trabalhando e é nessas duas partes que eu encontro. E tá indo. Tá indo, tamo lá. E deixa eu te falar, na questão assim, eu pelo menos sinto que ainda em muitos lugares tem uma questão
das famílias envolvidas na escolha da faculdade. A desvalorização, pra fazer isso, porque não é, a gente sabe que não é um curso valorizado e que se você tem apoio da família. Até porque assim, eu conheço a irmã assim, que ela também na pintura, ela arrasa. Aqui ela arrasa nos desenhos. É a genética artística. Minha mãe, administradora, e meu pai, engenheiro. Aí saíram duas atrizes. Faz sentido. Porque assim, as famílias acho que idealizam uma profissão para os seus filhos. E Muitas aí depois vezes, algumas delas quebram essa barreira aí. E aí é complicado, talvez. Eu acho muito interessante vocês trazerem essa pergunta, até porque eu acho que ele faz parte do contexto e da realidade de muita gente. Sim. Aqui na escola, Amigos nesse próximos, inclusive, que ficam nessa, tipo, eu quero muito Mas a fazer. família quer Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela pensa em fazer o teatro, mas ela fala, mas não sei se meus pais vão me apoiar nisso, então eu preciso ter uma segunda opção. Não vou negar, assim, fácil não é viver Uhum. de teatro. Tanto que a grande maioria da galera que eu conheço, se não é aquela galera conceituada do Teatro da Vertigem, que, nossa, já tem um nome no teatro, acaba tendo que fazer outras coisas para conseguir complementar na renda. Porque a gente sabe que, edital, nossa, a lei Rouanet, não, eles... qual a expressão que eu posso usar sem ser aquela? Eles abusam do Estado, por exemplo. Gente, são processos que a gente tem que dedicar e se a gente não tem dinheiro para pagar a conta, como que a gente vai poder se doar aquilo? Então, assim, é válido essa preocupação do como que você vai. Mas claro que aí entra naquele ciclo que se retroalimenta do não valoriza, não tem isso, não tem investimento. Mas eu devo dizer que eu sou muito privilegiada nesse sentido de meus pais sempre me apoiaram. Desde o primeiro momento que eu falei assim, quero ir para o teatro, a minha mãe falou, vai, sabe, tipo, ok, você vai estudar, a gente vai te ajudar a pagar as contas enquanto você estiver estudando, a gente te sustenta, é isso, a gente entrou em um acordo. E meu pai, sempre do jeitinho dele, ambos me apoiaram, assim, não tive muito... e eu acho que pra mim, valia muito mais a opinião deles do que das pessoas que não são tão próximas da família, de, tipo, teatro... Mas você trabalha com o quê? E os professores na escola? É engraçado, porque vocês conhecem alguém aqui, além do seu caso em especial, que queira talvez ir pra esse campo? Não. Acho que não. Acho que não. Então, porque foi muito... Quando eu falei isso, eu era a única da sala. Quase que do pavilhão inteiro e tudo mais, que queria ir pra isso. E aí, assim, os professores super legais. Todo mundo me apoiou muito, sim, muito. Sempre souberam que ia ser isso, que eu tinha essa certa afinidade. Tanto que eu acredito que é por isso que alguns deles não me pegavam, assim, muito bem com as suas exatas. Eu falava assim, tadinha, ela quer ir teatro lá, vamos passar lá. Passa pra ele, tudo bem. Mas os meus pais me apoiaram muito. Parentes mais distantes, eu nem tinha tanto contato, então nem me importava mais com a É que eles opinião gostam de alheia. dar pitaca. Exato, eles não sabem como é essa vida. Fala, e aí? A famosa tia do namoradinho? Essa mesmo, que você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Exato. Mas na minha sala também tinha muita gente que queria ir pra algum, mas eu sinto que essa pressão social fazia com que eles acabassem... Muitos colocam na balança, né? Exato. E eu não vou negar que em certo momento eu chegava a pensar nisso, mas é engraçado porque não dava tempo de pensar, porque eu só tinha teatro na minha vida. Aí não tinha outro negócio pra Você balancear. pensava e você já tinha um teatro. Já tinha e acabava. Mas eu entendo muito essa preocupação do será? E é isso, eu acredito que a gente vive, querendo ou não, eu vivia numa bolha aqui, vocês também vivem numa bolha aqui, dessa preocupação e tudo mais. Eu acho que é complicado, porque é um caso particular de cada um e cada família. Só que eu acho que assim, quando você chegar na faculdade, você vai ver que será que é aquilo? Porque assim, também não vamos falar, nossa, eu amo tal coisa como hobby, vou trabalhar com isso. Talvez não é a melhor escolha também. Sim. Transformar isso num trabalho. Você tem que saber balancear aquilo como um hobby e como pagar as contas. Mas se você acha que aquilo vai, de alguma maneira, ser... Tem aquele sentimentozinho dentro da gente? Tem. Não dá nem pra explicar, assim. Exato, é isso que eu quero. Então, tenta. Se no primeiro momento você vê que não vai dar certo ter esse apoio da família, ou é uma conversa muito profunda, longa e extensa, ou como tem pessoas na minha sala
que fizeram outras graduações antes e estão voltando agora. Tem uma amiga agora da turma que entrou que ela já se formou em pedagogia. Tem um cara que já se formou na EAD antes, na Escola de Artes Dramáticas, agora tá fazendo graduação. Tanto que também tem outras pessoas que acabaram de sair do ensino médio e estão lá. Sim. Então, assim, essa que é a coisa legal da faculdade, no sentido de é uma sala muito plural. Cada um traça a sua vida. É, tipo, diferente. eles trazem experiências diferentes. Tem uma amiga minha que é formada em geografia, entendeu? E tá fazendo teatro agora. E muitas das coisas que ela traz do teatro conversando com o social, porque querendo ou não, a geografia não se trata só de relevo. Sim. Tem isso, ela traz e complementa, e assim, são experiências. Tudo no teatro é válido. Tudo no teatro é válido. Então, eu acho que é de se considerar muito e eu só tenho a agradecer que eu tive esse apoio. Uma coisa que eu ouvi muito em diálogo com uma amiga minha é que, tipo, a vida é muito ampla pra você escolher o que você quer fazer e se limitar a isso a sua vida inteira. E logo nos 17 anos? Gente, 17 anos, escolher o que eu vou fazer a vida inteira? Nova. Né? A vida não é... É que a gente tá numa época que, tipo assim, com 30 anos você tem que ter casa, carro, tá casado, ter cachorro, filho. E quem não quer ter filho? E quem não quer casar? Muito estereotipado, né? Exato. E aí, enfim, eu sei que é complicado falar isso. Por causa dessa pressão social que tá, tipo, muito intrínseca aqui. Porque, querendo ou não, é no nosso inconsciente, tá? No nosso inconsciente. Mas é o que a gente tenta desconstruir todo dia. Lá. Tanto que quando eu entrei, eu tive contato com muitas realidades diferentes da minha. E isso me abriu, assim, a cabeça de uma maneira maravilhosa. De tipo, nossa, gente, tá... O mundo não é só o que eu via lá em Birigui. Caramba, São Paulo... São outras vivências. E, assim, fala pra gente, você teve uma inspiração, assim, tipo, uma pessoa que foi sua inspiração ou hoje em dia... foi você. Foi muito... Assim, existem atrizes que eu acompanho, assim... E Fernanda Torres. Fernanda maravilhosa também, inclusive. Ai, como que é o nome? Tem uma que chama Marjorie também, que eu acho ela incrível. Gente, são não necessariamente só essas que aparecem na televisão, entendeu? Sim. A gente vê que no teatro também existem nomes. Cara, Cleiton Nascimento, que acho que vocês não devem ter ouvido falar, mas ele é um dramaturgo que tá ele tá ascendendo agora, tá aparecendo em vários jornais por causa de uma última dramaturgia recente dele, intitulada Macacos. Se trata muito de uma realidade de uma pessoa preta periférica que queria fazer teatro, mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar para poder pagar as contas, ajudar a pagar as contas em casa. E como conciliar isso? E aí ele conseguiu bolsa numa escola, no Célia Helena, que é outra faculdade / escola, porque eles têm o técnico e a graduação em teatro. Eles deram bolsa para ele. Hoje ele ganhou um prêmio Shell por essa dramaturgia. O que é esse prêmio Shell? É simplesmente um Oscar do teatro brasileiro. Um prêmio Shell. Inclusive, quem deu esse prêmio Shell pra ele foi a Marisa Hort na cerimônia. Nossa. Ela que anunciou o nome. Depois tem um videozinho no YouTube, assim, um recorte, acho que é 1 hora. A cerimônia deve ter durado umas 3 horas. Mas dela falando. Então, assim, é uma coisa que vai, entendeu? E tá ali, de tipo... Tá tudo ligado, né? Parece, assim... Não tem como não tá, porque o teatro é muito dessa troca, entendeu? Pessoa, realidade e essa sociedade, assim. Então, enfim. Mas é isso, Ellen. A gente amou bater esse papo com você, de verdade. A gente tava muito ansiosa. A gente podia ficar horas aqui, porque eu gostei muito de te conhecer. A gente amou. A semana inteira, graças eu não acredito que ela vai vir. Eu tinha que ver a Maria quando ela falou, não, vou chamar ela. A Júlia não me responde, eu quero ver ela. Foi assim. Ela ficava, gente, alguém liga pra Júlia, começa uma mensagem pra ela que eu quero saber se ela Ai, Júlia, pelo amor de Deus. Foi incrível. Ela tava louca. Ai, não, eu fico muito feliz que tenha dado certo. Sim. A gente vir aqui, porque foi justo uma semana, porque geralmente eu venho durante os finais de semana, mas muito feliz de ter batido papo, conhecido com vocês. A gente amou tudo que você falou. Acho que, assim, foi um podcast de muito aprendizado, eu acho. Vai ajudar muita gente que vai assistir. Que eu falei, muitos aqui devem ter isso em mente, mas não querem expor por talvez medo, vergonha. E tá com uma pessoa aqui que passou por isso, tá ajudando eles, é muito bom, é muito gostoso. Inclusive, eu me deixo aberta e disposta, se precisarem, quiserem me procurar, fazer perguntas sobre a faculdade, sobre São Paulo. Não que eu seja expert em tudo isso,
Mas eu posso estar me gostoso, ajudando. obrigada. É. De alguma forma. Conforto. E esse né? apoio eu acho que é bem legal. E boa sorte Muito lá. obrigada. Boa obrigada, sorte na sua gente. facu, na sua cidade. Boa sorte pra vocês também. Muito obrigada. Só a gente vai precisar. Vai dar certo. No teatro a gente deseja merda. Sim. Então, muita merda pra gente. Quebra-perna. É. Quebra-perna. Exato. E só pra eu acrescentar só mais uma coisinha, gente, o nosso cenário, assim, muito obrigada. É. Foi feito pelo Pedro Pedro Amorim, Amorim. do primeiro Primeiro. colegial, muito obrigada. Sim, Autoria total dele. Exato. Tipo, ele que fez o desenho. Modelo, Então, tudo. Ficou muito bacana. Maravilhoso ele. Foi feito feito ontem. ontem. Esperar. Exato. Foi pra Foi pra você, Ellie. Nossa, tem que tirar uma foto aqui. Ah, não, a gente tira uma foto aqui dançando. Gente, que lindo. Muito incrível. Nossa, incrível. Isso, gente. incrível Sim. esse cenário. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Se inscrevam no canal aí da Coeb, curtam, compartilhem. Compartilhei bastante. Sigam o Instagram da Coeb também. Uhum, A gente da pode Ela divulgar também. o nosso aqui. O meu é Maria Clara Barbieri. Julia Mendonquete. Maria Bocadilho. Ela é Erika. E é isso, comentem o que vocês acharam. Beijos. Beijo, tchau. Várias câmeras. Várias câmeras. Ai, que gostoso. Ai. Ai, gente, tô muito